Se você está assistindo este vídeo, é porque tem alguém na sua vida que você quer que pense em você todos os dias. E hoje eu vou te ensinar algo que Carl Jung descobriu sobre a mente masculina. Existe uma única frase que pode fazer qualquer homem ficar obcecado por você. Não importa se você tem 35, 45 ou 55 anos. Não importa se já foi casada, se tem filhos, se está recomeçando. O que Jung ensinou funciona com qualquer homem em qualquer idade. E nos próximos 45 minutos você vai aprender exatamente como usar isso. Olha, eu não vou mentir para você. Relacionamento depois dos 35 é diferente. A gente não tem mais tempo para joguinho, para ficar esperando o homem decidir se quer alguma coisa séria ou não. Por isso, vou te ensinar o que Carl Jung descobriu sobre como a mente masculina realmente funciona. Não é teoria, é prática. Se você fizer o que vou ensinar hoje, em 24 horas ele vai estar pensando em você de um jeito que ele mesmo não vai conseguir explicar. Você sabe como é. A gente manda mensagem, ele demora para responder, a gente liga, ele parece distante, a gente tenta conversar, ele fica no celular. Carl Jung explicou por que isso acontece. E mais importante, como mudar isso. Existe um momento específico do dia em que qualquer homem fica 300% mais aberto para ouvir a gente. E a maioria das mulheres perde essa chance todos os dias. Antes de continuar, preciso que você faça uma coisa. Se este vídeo está fazendo sentido, curta agora. Se você quer aprender tudo o que vou ensinar, se inscreva no canal e ative o sininho. E nos comentários me conta de qual cidade e país você está assistindo. Quero saber onde estão as mulheres que realmente querem mudar suas vidas amorosas. Porque hoje você vai descobrir a frase exata que faz ele te procurar, baseado nos estudos de Jung, o momento certo para mandar mensagem quando ele não consegue resistir, os 7 erros que toda mulher comete e que afastam qualquer homem, e no final, a fórmula completa do áudio que vai fazer ele sonhar com você. Mas, se você não assistir até o final, vai perder a parte mais importante. Então fica comigo, porque sua vida amorosa está prestes a mudar. Parte 1. O que Carl Jung descobriu sobre a voz feminina. Carl Jung foi um dos maiores psicólogos da história. Ele passou a vida estudando como nossa mente funciona, principalmente a parte que a gente não controla, o inconsciente. E uma das descobertas mais importantes dele foi sobre o poder da voz feminina na mente masculina. Jung descobriu que quando uma mulher fala, ela não está apenas passando informação, ela está criando uma experiência emocional no homem que escuta. E essa experiência pode ser tão forte que muda completamente a forma como ele pensa sobre ela. Vou te explicar de um jeito simples. Quando você fala com um homem, 3 coisas acontecem na mente dele ao mesmo tempo. Primeiro, ele sente a energia por trás da sua voz antes mesmo de entender as palavras. Segundo, o cérebro dele reage fisicamente. O coração acelera ou desacelera. Os hormônios mudam. Terceiro, ele cria uma associação. Essa voz significa prazer ou problema? Jung chamava isso de arquétipo da voz feminina. É como se existisse um programa na mente de todo homem que responde automaticamente à voz de uma mulher. E quando você aprende a ativar esse programa da forma certa, você se torna inesquecível para ele. A diferença entre uma mulher que ele esquece e uma que fica grudada na mente dele não está no que ela diz, está em como ela diz. Jung descobriu que homens são muito mais emocionais do que eles mesmos admitem. Só que as emoções deles funcionam diferente das nossas. Deixa eu te dar um exemplo prático. 2 mulheres mandam um áudio para o mesmo homem. A primeira diz: "Oi amor, como você está? Tudo bem? Estava com saudades. O que você está fazendo? Me responde quando puder, tá bom?" Para a mente masculina, isso soa como cobrança, como se ela precisasse de alguma coisa dele. Não é ruim, mas também não desperta nada especial. Agora imagina a segunda mulher dizendo apenas: "Oi, tava aqui pensando. Enfim, boa tarde." E pronto. Esse segundo áudio faz algo completamente diferente na mente dele. Cria curiosidade. Pensando em quê? Desperta a imaginação. O que ela não disse? Gera mistério. Ele fica querendo saber mais. Jung explicava que a voz feminina representa várias coisas para o inconsciente masculino. É o chamado da aventura, o convite para o desconhecido, a lembrança da primeira voz que ele ouviu na vida, a voz da mãe dele. Quando você entende isso, você para de tentar impressionar ele com palavras bonitas ou conversas inteligentes.
Jung descobriu que o inconsciente masculino não responde à lógica, ele responde à emoção, ao mistério, àquilo que desperta sensações. Um sussurro no momento certo mexe mais com ele que um discurso perfeito. Uma pausa bem colocada cria mais tensão que 1000 palavras. Um oi, dito com a energia correta, pode causar mais impacto que uma declaração de amor. Por que isso acontece? Porque o que toca o inconsciente dele não é a perfeição, é a verdade emocional. Homens têm detectores muito sensíveis para energia falsa, mas quando você fala com o coração, com emoção real, isso atravessa todas as defesas dele. Jung dizia que quando uma mulher fala com a alma, ela deixa uma marca emocional que não desaparece. Mesmo que ele tente esquecer, mesmo que apague o áudio, a vibração emocional continua dentro dele. E aqui está o segredo que o Jung descobriu. Você não precisa ser perfeita para ser inesquecível. Você precisa ser verdadeira. É o tremor leve na voz que o desarma. É a pausa carregada de sentimento que o toca. É aquele "pensei em você" que parece ter vindo do coração e não de uma estratégia. Isso funciona em qualquer idade. Na verdade, Jung observou que mulheres mais maduras têm uma vantagem. Elas já sabem quem são. Têm mais autenticidade, mais profundidade emocional. E isso é irresistível para qualquer homem inteligente. Me conta nos comentários se você já percebeu como a sua voz muda quando você está realmente sentindo algo. E você notou como alguns homens reagem diferente dependendo do tom que você usa? Quero saber suas experiências. Como a mente masculina funciona, segundo Jung? Carl Jung passou anos estudando a diferença entre a mente masculina e feminina. E ele descobriu algo que pode mudar completamente sua vida amorosa. Homens funcionam de um jeito totalmente diferente de nós quando se trata de atração e interesse. Jung descobriu que a mente masculina está sempre procurando 3 coisas: novidade, desafio e mistério. Isso não é escolha, é como eles nasceram. Durante milhões de anos, os homens que sobreviveram foram aqueles que tinham curiosidade para explorar, coragem para enfrentar desafios e inteligência para resolver problemas. Essa programação ainda existe hoje. E aqui está o ponto importante. Quando você entrega tudo de bandeja, quando explica demais, quando fica sempre online esperando resposta, você mata essas 3 coisas de uma vez. E aí o interesse deles simplesmente acaba. Vou ser direta com você. Quando mandamos mensagens longas explicando tudo o que sentimos, quando ficamos sempre online esperando resposta, quando não oferecemos nenhum tipo de mistério, o interesse dele evapora. Não porque ele é mau, é porque eliminamos o combustível que mantém a atração dele acesa. Jung chamava isso de princípio da curiosidade. A mente masculina é como um detetive que está sempre tentando resolver enigmas. Quando você apresenta um quebra-cabeça interessante, ele fica obcecado em resolver. Mas, quando você entrega a resposta junto com o problema, ele perde o interesse na hora. Jung descobriu algo revolucionário. O inconsciente masculino é atraído pelo que ele chamou de energia feminina misteriosa. Não qualquer energia feminina, especificamente aquela que desperta nele o instinto de descobridor, de conquistador. Deixa eu explicar como isso funciona na prática. Quando você manda mensagens como: "Oi amor, estou com saudade, fiquei pensando em você o dia todo, queria estar aí", você está falando com a parte racional dele. E a parte racional não se apaixona, ela analisa, compara, categoriza. O que se apaixona é o inconsciente, a parte que sente antes de pensar. E o inconsciente fala uma linguagem diferente. Ele entende símbolos, sugestões, mistérios. Por isso, homens se interessam por mulheres que os deixam com dúvidas. Quando você deixa lacunas para ele preencher, quando sugere mais do que mostra, você fala a linguagem que o inconsciente dele entende. Exemplo prático. Em vez de dizer, "estou com saudade", você diz, "aconteceu algo hoje que me fez lembrar de você de um jeito diferente, mas acho que vou guardar para mim." O que acontece na mente dele? Curiosidade imediata. O que aconteceu? Imaginação ativa. De que jeito diferente? Busca obsessiva. Por que ela vai guardar? A mente dele entra em loop tentando resolver esse mistério. Jung descobriu que os homens se conectam através da imaginação. Eles precisam participar da construção da conexão emocional. Quando você dá tudo mastigado, você tira dele a chance de participar, de imaginar, de desejar. A mente masculina funciona como um motor de busca.
Quando você dá uma informação incompleta, esse motor liga e começa a procurar formas de completar o que está faltando. E onde ele vai buscar? Na memória de você, na imagem de você, nas sensações que ele teve com você. Jung explicou que quando o cérebro encontra a informação incompleta, ele libera dopamina, a substância do prazer e da motivação. É a mesma coisa que acontece quando ele come algo gostoso ou ganha na loteria. Ou seja, quando você cria mistério, você vicia o cérebro dele em você. Mas tem algo mais profundo que Jung descobriu. A energia masculina precisa de desafio para continuar interessada. E desafio não é jogar difícil ou ser inalcançável. É ser uma mulher que tem camadas, profundidade, que sempre tem algo novo para ele descobrir. A diferença entre energia feminina poderosa e energia carente está aqui. Energia carente pergunta: você me ama? Onde você estava? Por que não respondeu? Energia poderosa diz: tem algo em você que eu ainda estou tentando entender. Você me desperta uma curiosidade estranha. Vê a diferença? A primeira está pedindo validação, cobrando atenção. A segunda está oferecendo descoberta, criando curiosidade. A primeira fala com o ego dele, a segunda fala com a alma. Jung descobriu também que o inconsciente masculino está sempre procurando uma experiência que ele nunca teve antes. Ele quer se sentir especial, único, escolhido. Não de forma óbvia, mas sutil. Como fazer isso? Não dizendo você é especial. Isso soa falso. Você faz através de observações sutis. Tem algo no seu jeito de rir que me faz querer ouvir de novo. Ou, quando você fala sobre seus sonhos, seus olhos brilham de um jeito que nunca vi em ninguém. Isso toca no que Jung chamava de arquétipo do herói, que existe em todo homem. Ele quer se sentir como o protagonista da própria história de amor. E quando você faz ele sentir que é especial de uma forma única, você ativa esse arquétipo. Jung observou que mulheres mais maduras têm uma vantagem natural nisso. Vocês já viveram o suficiente para fazer observações reais sobre as pessoas. Tem profundidade emocional que vem da experiência. E isso é muito atraente para homens inteligentes. Conta nos comentários. Você já viveu uma situação onde ficou interessado em alguém justamente porque essa pessoa era um mistério? Como foi? E você já percebeu como homens demonstram interesse de formas diferentes conforme a idade? Quero saber suas experiências. A fórmula de Jung para palavras que grudam. Carl Jung descobriu que existe uma estrutura por trás das palavras que grudam na mente masculina. Não é sorte, não é charme, é ciência aplicada ao comportamento humano. E vou te ensinar exatamente como usar isso. Jung percebeu que, quando você fala de uma forma específica, você ativa no cérebro masculino o que ele chamou de complexo de atração. É como apertar um botão que faz ele liberar substâncias químicas do prazer, vínculo e bem-estar. Sua voz pode literalmente virar uma fonte de prazer para o cérebro dele. Jung identificou 3 elementos que fazem isso acontecer: ancoragem emocional, imagem sensorial e lacuna psicológica. Quando você junta esses 3 numa única frase, você cria o que ele chamava de símbolo vivo, algo que fica gravado no inconsciente. Elemento 1. Ancoragem emocional. Você conecta suas palavras a uma emoção que já existe na memória dele. Jung descobriu que nosso cérebro guarda informações em redes conectadas. Quando você ativa uma lembrança boa e conecta sua presença a ela, você se torna parte daquela rede de memórias prazerosas. Exemplo: quando você diz, toda vez que chove, penso em você, você não está só falando de chuva. Está ancorando sua presença a uma experiência que ele vai viver toda vez que chover. Se ele tem lembranças boas com chuva, você se torna parte dessas lembranças prazerosas. Outros exemplos: aquela música que você me mostrou não sai da minha cabeça. Seu perfume ainda está na minha blusa. Toda vez que passo naquela rua, lembro do que você disse. Elemento 2. Imagem sensorial. Jung descobriu que o cérebro masculino responde muito mais a estímulos que envolvem os 5 sentidos do que a ideias abstratas. Quando você ativa a imaginação sensorial dele, você faz ele literalmente sentir sua presença, mesmo quando você não está lá. Exemplo: quando você falou aquilo, senti um arrepio. Essa frase não está só descrevendo uma reação, está fazendo ele imaginar sua pele arrepiando, ativando neurônios que fazem ele sentir fisicamente o que você descreveu. Outros exemplos: sua voz tem um peso que sinto aqui no peito. Quando você sorri, é como se o ambiente ficasse mais quente.
Tem algo no seu toque que deixa uma marca invisível. Elemento 3. Lacuna psicológica. Este é o mais poderoso. Jung descobriu que a mente humana lembra mais das tarefas inacabadas do que as completas. Você cria uma frase que abre uma questão emocional, mas não fecha. Isso faz a mente dele ficar em busca constante. Exemplo. Tem algo sobre você que ainda não consegui decifrar, mas acho que tô chegando perto. Pronto. Você instalou um programa mental que vai rodar na cabeça dele 24 horas por dia. O que acontece no cérebro dele é isso. Ele libera dopamina, ativa a imaginação e cria circuitos obsessivos que fazem a mente voltar sempre ao mesmo pensamento. Quando você não termina o que você começou a dizer, quando deixa reticências emocionais, quando sugere mais do que explica, o cérebro dele fica em estado de busca. E busca é viciante. É como um jogo que ele não consegue parar de jogar. Onde ele vai buscar a resposta? Na memória de você, na imagem de você, nas sensações que teve com você, na vontade de te ver para descobrir o que você não disse. Jung também descobriu algo sobre o ritmo da fala. Quando você fala devagar, fazendo pausas, você força o cérebro dele a entrar no seu ritmo. É como se você estivesse conduzindo uma música onde ele é o instrumento. A velocidade ideal é mais lenta que a conversa normal, com pausas de 2 a 3 segundos entre as frases importantes. Isso cria o que Jung chamava de estado receptivo, onde a resistência mental diminui e a absorção emocional aumenta. Quando você junta todos esses elementos, ancoragem emocional, imagem sensorial, lacuna psicológica e ritmo certo, você não está só conversando, você está criando uma experiência, está programando o cérebro dele para desejar mais contato com você. Jung observou que isso funciona especialmente bem com mulheres mais maduras porque vocês têm mais experiência emocional para criar essas conexões de forma autêntica. Vocês sabem observar, sabem sentir, sabem criar imagens reais porque já viveram mais. Me conta nos comentários, qual foi a frase mais marcante que alguém já disse para você? Uma frase que ficou grudada na sua mente por dias. Quero entender o que torna certas palavras inesquecíveis para vocês. Os 7 erros que Carl Jung identificou. Carl Jung, através dos seus estudos, identificou os erros mais comuns que destroem a atração masculina. Erros que a maioria das mulheres comete sem perceber e que fazem qualquer homem perder o interesse. Vou te mostrar exatamente quais são para você nunca mais cometer. Erro fatal 1. O áudio longo demais. Jung descobriu que a mente masculina tem capacidade limitada para processar intensidade emocional concentrada. Quando você fala por mais de 30 segundos, tentando explicar tudo, você sobrecarrega o sistema dele. É como a diferença entre um shot de café e uma xícara de café aguado. O shot tem impacto imediato. O café aguado não desperta nada. Se você quer causar impacto, seja direta. 15 a 20 segundos de intensidade real valem mais que 5 minutos de conversa diluída. Erro fatal 2. Energia de cobrança disfarçada. Jung era um especialista em ler energia. Ele sabia que homens sentem a energia por trás das palavras antes de processar as palavras em si. Quando você diz "senti sua falta", mas a energia real é "onde você estava", ele sente a cobrança. Homens têm detectores muito sensíveis para carência, expectativa, cobrança. É um mecanismo de autopreservação. Se sua energia for pesada, ele vai se afastar automaticamente, mesmo que suas palavras sejam doces. Erro fatal 3. Voz sem alma. Jung sempre falava sobre autenticidade. Gravar um áudio só porque alguém disse que funciona, sem estar sentindo nada real, sem emoção verdadeira. O inconsciente masculino detecta a falsidade instantaneamente. É melhor não mandar nada do que mandar algo vazio, robótico ou ensaiado. A verdade emocional não pode ser falsificada. Ou você sente e transmite, ou ficar em silêncio até ter algo real para dizer. Erro fatal 4. Bombardeio de mensagens. Mandar vários áudios seguidos porque o primeiro não funcionou. Tentar corrigir, explicar melhor, complementar. Esqueci de falar uma coisa, e mais uma coisa. Jung observou que isso demonstra ansiedade e destrói qualquer mistério criado. O poder está no único áudio certeiro,
não na quantidade. É como atirar com precisão versus atirar várias vezes sem mira. A precisão acerta o alvo. O bombardeio só faz barulho. Erro fatal 5. Ignorar o momento emocional dele. Jung falava muito sobre timing. Insistir em criar conexão quando ele está fechado, distante, em outro estado emocional. Tentar aquecer quando ele está frio. Forçar intimidade quando ele está estressado. Homens têm ciclos emocionais que precisam ser respeitados. É como tentar plantar no inverno. Não importa quão boa seja a semente. Se o terreno não está pronto, ela não vai germinar. Erro fatal 6. Tom errado para o conteúdo. Jung era obcecado por coerência. Falar sobre coisas profundas com voz superficial ou falar sobre coisas leves com drama excessivo, isso cria confusão no cérebro masculino. Seu tom precisa combinar com conteúdo emocional. Se você está sendo misteriosa, sua voz precisa ter mistério real. Se está sendo carinhosa, precisa ter carinho verdadeiro, não forçado. Erro fatal 7. Dependência emocional óbvia. Jung estudou muitos padrões de dependência. Quando fica claro que seu bem-estar emocional depende da resposta dele. Quando sua energia transmite, preciso que você me valide para me sentir bem. Homens se afastam de dependência emocional instintivamente, não porque são ruins, mas porque sentem o peso de carregar as emoções de outra pessoa. Isso é pesado demais para o inconsciente masculino. Jung observou que esses erros são especialmente perigosos porque às vezes funcionam com homens imaturos, então você pode achar que está fazendo certo, mas com homens de verdade, homens de valor, esses erros são fatais. A diferença entre uma mulher que conquista e uma que afasta está nos detalhes. Jung sempre dizia, menos é mais. Energia é mais importante que palavras. Timing é mais crucial que conteúdo. Jung também notou que mulheres mais maduras têm uma vantagem. Vocês já aprenderam com a experiência. Sabem identificar melhor os momentos certos. Sabem dosar melhor a energia. Isso é uma grande vantagem que vocês têm. Nos comentários, me conta, qual desses erros você já cometeu sem saber? E você consegue perceber quando um homem está se afastando emocionalmente? Como você identifica esses sinais? Quero aprender com suas experiências. O momento mágico segundo Jung. Carl Jung fez uma descoberta revolucionária sobre timing. Ele descobriu que existe um momento específico em que a mente masculina fica até 300% mais aberta e receptiva. Um momento em que todas as defesas psicológicas estão baixas e tudo o que você disser penetra direto no subconsciente dele. Jung chamava isso de janela de vulnerabilidade emocional. Esse momento acontece entre 21h30 e 23h30, quando ele já está deitado, no escuro, se preparando para dormir. Por que esse horário é tão poderoso? Jung explicou que é quando o cérebro entra no estado hipnagógico, a transição entre acordar e dormir. Durante esse estado, várias coisas acontecem. As ondas cerebrais ficam mais lentas, a mente racional diminui sua atividade, o sistema nervoso relaxa e o inconsciente fica mais exposto. É como se a alma dele ficasse temporariamente mais acessível. Jung descobriu que quando você envia uma mensagem nesse momento, você não está falando só com um homem, está conversando diretamente com o subconsciente dele. E o que entra nesse nível se aloja de forma profunda, às vezes permanente. Imagina a situação. Ele deitado, luzes apagadas, mente relaxada, corpo em estado de receptividade máxima. Ele está naquele estado entre acordado e dormindo, quando a imaginação fica mais ativa e a lógica menos presente. De repente, o celular vibra suavemente, seu nome aparece na tela, ele abre o áudio e ouve sua voz, carregada de intenção, sussurrando algo que toca direto no centro emocional dele. Nesse momento, ele não vai reagir como reagiria durante o dia. Ele não vai analisar, não vai resistir, ele só vai sentir. E esse sentimento vai acompanhá-lo a noite toda. Vai entrar nos sonhos dele, vai estar lá quando ele acordar, vai flutuar na mente dele durante todo o dia seguinte como uma presença constante.
Jung identificou um protocolo específico para maximizar esse poder. Primeira regra: horário preciso. Entre 22 horas e 22h30 é o ideal. Não muito cedo, ele ainda está em modo prático, nem muito tarde, pode estar dormindo. Segunda regra: duração curta, entre 15 e 25 segundos. Jung descobriu que o estado hipnagógico tem capacidade limitada de processamento. Terceira regra: tom baixo. Sua voz precisa estar quase em sussurro, como se você estivesse falando só para ele no escuro. Quarta regra: desaparecimento total. Depois de enviar, você precisa literalmente sumir do mundo digital. Nada de ficar online, nada de postar stories, nada que mostre que você está acordada esperando resposta. Por que isso é crucial? Jung explicou que quando ele ouvir sua voz e depois perceber que você sumiu, isso cria a sensação de que você é como um sonho. Aparece, toca profundamente e some. Isso ativa no inconsciente dele a sensação de que você é especial, rara. O silêncio pós-envio é tão importante quanto o áudio. É no silêncio que sua voz vai ecoar na mente dele. É no vazio da sua ausência que ele vai sentir sua presença. Jung chamava isso de eco emocional. Jung descobriu algo ainda mais sofisticado: enviar o áudio e depois desligar o celular por algumas horas. Isso cria o que ele chamava de escassez temporal. Ele pode até tentar responder, mas você não vai ver, não vai reagir, não vai quebrar o encanto. Quando ele perceber que você não está sempre disponível, que não fica online esperando respostas, que tem uma vida própria, isso ativa nele o instinto de valorização. Jung observou que, para a mente masculina, o que é raro é precioso. O que está sempre disponível é comum. Jung explicou a psicologia por trás. Você está ensinando o inconsciente dele que interações com você são eventos especiais, não rotina. Que sua voz é um presente raro, não um direito. Que sua energia é um privilégio, não uma obrigação. Jung também descobriu que a última coisa que uma pessoa ouve antes de dormir tem 70% mais chances de ser processada durante o sono e integrada à memória de longo prazo. Se você for a última voz que ele ouvir antes de adormecer, você literalmente fará parte dos processos inconscientes dele a noite toda. Jung observou que mulheres mais maduras têm uma vantagem natural nessa estratégia. Vocês sabem esperar, sabem ser pacientes, sabem que timing é mais importante que urgência. Essa maturidade emocional é muito poderosa. Conta nos comentários. Você já percebeu como mensagens à noite têm um peso emocional diferente? E você já reparou como conversas no escuro parecem mais íntimas? Como você sente essas diferenças? Quero saber suas percepções. As fórmulas exatas de Carl Jung. Agora chegou o momento que você estava esperando. Vou te dar as fórmulas exatas que Carl Jung identificou como mais poderosas para criar obsessão masculina. São estruturas testadas por décadas de observação psicológica. Jung descobriu que certas combinações de palavras ativam o que ele chamava de complexos inconscientes na mente masculina. Não são truques, são padrões psicológicos profundos que funcionam porque tocam arquétipos ancestrais. Fórmula Jung 1. O gatilho sensorial. Estrutura: observação, mais conexão, mais mistério. Exemplo: sabe, estava ouvindo aquela música que você gosta e sente seu cheiro do nada. É estranho como certas pessoas deixam marcas invisíveis na gente. Boa noite. Por que funciona? Jung identificou que isso ativa 3 sistemas no cérebro masculino: memória olfativa, conexão auditiva e imaginação. A mente dele vai ficar tentando entender que marcas são essas. Fórmula Jung 2. O espelho emocional. Estrutura: confissão, mais singularidade, mais retirada. Exemplo: tem algo em você que mexe comigo de um jeito que eu não consigo explicar. É como se você despertasse uma parte de mim que eu nem sabia que existia. Mas talvez seja melhor eu não falar sobre isso agora.
Por que Jung dizia que funciona? Você está dizendo que ele é único sem soar falso. Está criando a sensação de que ele desperta algo especial em você, mas sem entregar o que é. Isso cria obsessão investigativa. Fórmula Jung 3. A âncora temporal. Estrutura: momento específico, mais sensação física, mais conexão. Exemplo: 3 da manhã. Acordei com uma sensação estranha no peito e você estava no primeiro pensamento. É impressionante como certas pessoas ocupam espaços que a gente nem sabia que existiam. Boa noite. O poder segundo Jung cria intimidade sem pressão. Você está dizendo que ele está dentro de você de forma poética, não física. Isso toca o arquétipo da união profunda. Fórmula Jung 5. A revelação incompleta. Estrutura: início de confissão, mais autocensura, mais promessa. Exemplo: ia te contar uma coisa sobre o que senti hoje, mas acho que ainda não é hora. Talvez quando nos virmos eu tenha coragem. Por que tortura a mente dele? Jung descobriu que informações incompletas rodam na mente indefinidamente. Ele vai ficar imaginando o que você ia contar e vai querer te ver para descobrir. A fórmula suprema de Jung. Feche os olhos agora. Se você sentir um arrepio, sou eu pensando em você daqui de longe. Boa noite. Jung considerava esta a mais poderosa porque: comando direto, feche os olhos, cria obediência automática. Expectativa física, arrepio, ativa sistema sensorial. Conexão energética. Se arrepiar, pensa em você. Elemento místico, apela ao lado irracional. Final abrupto, deixa querendo mais. Adaptações para diferentes personalidades. Se você é mais doce e maternal, estava aqui fazendo um chá e lembrei daquele dia que você sorriu diferente. Tem sorrisos que a gente guarda sem perceber, sonhos doces. Se você é mais misteriosa e intensa, tem algo perigoso em você, que ainda não consegui decifrar. Como se você guardasse segredos que eu morria de vontade de descobrir. Mas talvez seja melhor manter o mistério. Jung observou algo crucial. Quando você usa essas fórmulas, não está apenas enviando palavras, está criando uma experiência emocional completa. A mente masculina cria cenários, imagina situações, projeta possibilidades. Por exemplo, na Fórmula Suprema, quando você diz: feche os olhos, se sentir arrepio, sou eu, a mente dele obedece ao comando automaticamente. Fica atenta à sensação física. Cria conexão energética com você. Grava a experiência na memória emocional. Jung dizia que isso é mais poderoso do que dizer estou pensando em você, porque cria experiência interativa, não passiva. Regra de ouro de Jung: sempre termine deixando ele querendo mais. Nunca feche completamente o ciclo emocional. Sempre deixe uma porta entreaberta para a imaginação trabalhar. Protocolo pós-envio de Jung. Depois de enviar qualquer fórmula, silêncio total. Não fique online, não responda se ele responder imediatamente, não mande mais nada. Deixe a magia trabalhar sozinha. Jung observou que mulheres mais maduras têm vantagem natural nessas fórmulas porque têm mais experiência emocional para criar conexões autênticas. Sabem observar detalhes reais sobre as pessoas. Têm paciência para deixar o mistério trabalhar. Não tem pressa de resolver tudo na hora. Nos comentários, me conta, qual dessas fórmulas mais combina com sua personalidade e que tipo de homem você quer conquistar? Quero usar suas respostas para dar dicas ainda mais específicas. A psicologia da escassez de Jung. Carl Jung fez uma descoberta que mudou tudo. Depois de enviar o áudio perfeito, no momento perfeito, com as palavras perfeitas, você precisa fazer a coisa mais difícil: desaparecer completamente. Jung chamava isso de princípio da escassez emocional.
Ele descobriu que a mente masculina valoriza intensamente o que é raro e ignora automaticamente o que está sempre disponível. Isso não é crueldade, é natureza humana. Quando você envia aquele áudio poderoso e depois some, você cria o que Yumi chamava de reforço intermitente. É o mesmo princípio que faz as pessoas ficarem viciadas em jogos. Elas não sabem quando vão receber a próxima recompensa, então ficam em estado de alerta constante. Jung explicou que o cérebro masculino interpreta escassez como valor alto. Se você está sempre disponível, sempre respondendo, sempre mandando mensagem, você está sinalizando que tem muito tempo livre, que ele é a sua prioridade máxima, que sua vida gira em torno dele. E isso diminui o valor que ele atribui a você. Mas quando você aparece com intensidade, causa impacto real e depois desaparece estrategicamente, você cria um padrão diferente. Sinaliza que tem vida própria, que é seletiva com seu tempo, que interações com você são eventos especiais, não rotina. Jung identificou que isso ativa no inconsciente masculino o complexo de perda potencial. Ele começa a sentir que perdeu algo valioso antes mesmo de ter possuído completamente. E essa sensação de perda é mais poderosa que a sensação de posse. O timing de Jung: 6 a 12 horas de silêncio total após enviar o áudio. Nada de aparecer online, nada de postar stories, nada que mostre que você está disponível. Você precisa literalmente sumir do radar dele. O que acontece na mente dele, segundo Jung? Processamento profundo. Ele vai repetir seu áudio mentalmente várias vezes, tentando extrair significados, analisando cada pausa. Projeção imaginativa. Vai imaginar onde você está, o que está fazendo, por que não respondeu. E nessas imaginações, você se torna mais interessante. Valorização crescente. A ausência de resposta vai fazer ele questionar se foi especial o suficiente para merecer sua atenção continuada. Jung observou que quando você finalmente responder, e deve responder, mas no seu tempo, ele estará em estado emocional completamente diferente. Não será mais aquele homem que talvez tenha ficado indiferente. Será um homem que sentiu sua ausência, que valorizou sua presença. Diferença crucial que Jung identificou: escassez autêntica. Você realmente tem uma vida construída, hobbies, objetivos, amizades, é naturalmente seletiva, porque tem opções e propósito. Jogo falso. Ficar online, mas fingir que não está. Cancelar planos só para parecer ocupada, mentir sobre disponibilidade. Jung dizia que homens detectam a diferença. O primeiro é atraente porque é real. O segundo é repulsivo porque é falso. Jung observou que mulheres mais maduras têm vantagem natural na escassez autêntica, porque realmente têm vidas construídas, sabem esperar sem ansiedade, entendem que qualidade vale mais que quantidade e não têm pressa adolescente de resolver tudo na hora. A verdadeira escassez vem de você ter uma vida rica, cheia de propósito, onde ele é um complemento valioso, não a necessidade central. Jung dizia que isso faz ele querer fazer parte dessa vida interessante que você construiu. Me conta nos comentários, você já viveu a experiência de valorizar mais alguém que era difícil de conseguir? Como foi? E você consegue perceber quando o homem está genuinamente ocupado versus quando está jogando difícil? Quero saber suas experiências. Considerações finais. A sabedoria de Jung para mulheres maduras. Chegamos ao final desta jornada e espero que você tenha percebido que não se trata de truques ou jogos. Se trata de entender profundamente como a mente masculina funciona, para que você possa se conectar de forma autêntica e poderosa. Carl Jung dedicou sua vida a entender o inconsciente humano, e uma das descobertas mais importantes dele foi que mulheres que sabem se comunicar com a alma masculina têm um poder que vai muito além da aparência física ou da idade. Os 3 princípios de Jung. Princípio 1. Menos é sempre mais. Jung sempre dizia: uma frase carregada de emoção vale mais que 1000 palavras vazias. Um sussurro no momento certo causa mais impacto que um grito desesperado. Uma presença rara é mais valorizada que uma disponibilidade constante. Seja cirúrgica com palavras.
precisa com timing, estratégica com energia. Princípio 2. O mistério alimenta o desejo. Jung descobriu que homens não se viciam no que conhecem completamente, eles se obsessam pelo que ainda não conseguiram decifrar. Seja um livro que ele nunca termina de ler, uma música que nunca se cansa de ouvir, um enigma que sempre quer resolver. Não entregue tudo de uma vez. Seja descoberta gradual, revelação lenta. Princípio 3. Sua energia é sua assinatura. Jung era obcecado por energia. Antes de qualquer palavra ser entendida, sua energia já foi sentida. Sua voz pode carregar carência ou poder, necessidade ou abundância, desespero ou confiança. É essa energia, não as palavras, que determina o impacto real. Jung observou algo especial sobre mulheres mais maduras. Vocês têm vantagens naturais que mulheres mais novas não têm. Vocês sabem quem são, têm experiência emocional, sabem esperar, entendem que qualidade vale mais que quantidade. As vantagens da maturidade, segundo Jung. Autenticidade real. Vocês já passaram pela fase de fingir ser outras pessoas? Paciência emocional. Sabem que timing é mais importante que urgência? Profundidade. Têm experiências reais para criar conexões verdadeiras. Seletividade natural. Sabem que não precisam agradar todo mundo. Confiança conquistada. Já provaram seu valor para si mesmas. Jung sempre dizia: mulheres que sabem tocar a alma não precisam implorar por atenção. Elas atraem naturalmente. Não explicam demais, sugerem na medida certa. Não estão sempre disponíveis. Aparecem nos momentos certos. Se este vídeo mudou sua forma de ver relacionamentos, se você aprendeu algo que pode transformar sua vida amorosa, eu preciso de você. Deixe seu like para que mais mulheres possam descobrir a sabedoria de Jung. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo sobre psicologia masculina e relacionamentos maduros. O mais importante, aplique o que aprendeu hoje. Não deixe esse conhecimento morrer na teoria. Esta noite, se sentir que é o momento certo, se estiver conectada com sua energia feminina, use essa sabedoria. Use sua voz como a ferramenta poderosa que ela é. Fale com a alma dele, não apenas com a mente. Crie experiências emocionais, não apenas conversas. Seja presença marcante, não apenas mais uma pessoa na vida dele. Nos comentários, me conta de qual cidade e país você está assistindo. Quero ver onde estão as mulheres que realmente querem aplicar a sabedoria de Jung nos relacionamentos. E me conta também, qual foi o insight mais importante que você teve hoje? O que mais te chamou a atenção sobre a psicologia masculina? Qual estratégia tem mais vontade de testar? Lembre-se sempre, você não precisa ser perfeita para ser inesquecível. Não precisa ser a mais nova para ser a mais desejada. Não precisa ser a mais bonita para ser a mais atraente. Você precisa ser verdadeira na essência, intencional nas ações, estratégica na comunicação. Jung sempre dizia: o poder está na capacidade de tocar a alma de alguém de uma forma que ninguém mais consegue tocar. E esse poder sempre esteve em suas mãos. Ou melhor, na sua voz, na sua energia, na sua sabedoria feminina. Vá em frente, mulher sábia. Use esse conhecimento com consciência. Conquiste não apenas o homem que deseja, mas conquiste também uma versão mais poderosa e autêntica de você mesma. A sabedoria de Carl Jung está agora em suas mãos. Use com responsabilidade e transforme sua vida amorosa para sempre. Um abraço de quem acredita no poder da mulher madura e consciente.